Em 2011, um telejornal mostrou a cena de uma senhora idosa ajoelhada em uma ponte, clamando a Deus que livrasse a ela e a sua cidade da enchente que assolava o estado de Santa Catarina. Ela orava assim: Senhor, não permita que o rio inunde as nossas casas de novo. Uma cena comovente e triste, e de um apelo emocional que dificilmente deixaria de sensibilizar o mais duro coração. Temos que admitir que mesmo as pessoas que possuem uma fé esclarecida, no instante em que são tocadas pela comoção, dúvidas atrozes sobre a consciência de Deus afloram naquele momento. E em meio a incertezas e completamente aturdidas, são tentados a pensar: o que Deus está fazendo numa hora dessas? Contudo, ainda existe aqueles que nunca ousam questionar a onipotência ou a onisciência de Deus. Na hora em que são assaltadas pela dor de uma tragédia próxima, como essa de Santa Catarina. Mas no recanto mais íntimo dos seus corações, abriga uma pergunta que não quer calar. Por que Deus não responde a orações sinceras e justas como a dessa mulher? Tenho para mim que estes são os questionamentos prováveis para a maioria das pessoas que somos ou conhecemos. Somente um santo ou uma santa, na mais precisa concepção da palavra, não cobraria de Deus uma resposta ou faria qualquer tipo de questionamento diante do infortúnio. Baseado nesses fatos, vamos voltar a atenção para a situação descrita no Salmo 44, que se anuncia ser bastante parecida com a que foi mostrada pelo telejornal. O povo, após ter sofrido uma tragédia avassaladora, vem vindicar junto a Deus uma resposta, cobrar uma atitude e pedir explicações. O salmista quer saber quais foram os motivos que levaram Deus a permitir o ocorrido e por que está escondendo seu rosto nessa hora de angústia. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nós tivéssemos nos esquecidos de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. Salmos 44, versículos de 15 a 19. A conclusão que pode ser tirada de imediato desse trecho do Salmo é: que grande cara de pau tinha esse salmista? Mas ainda assim não é essa a questão. E sim, qual foi o dia em que o ser humano esteve em condições de contestar a Deus dessa forma? Qual foi o dia na sua história em que o povo de Israel pôde fazer com justiça esse tipo de oração? Não bastassem os escritos proféticos, que deixaram registrados denúncias sobre o caos econômico, a exploração do trabalho humano, a degradação moral e as safadezas nos cultos aos deuses estrangeiros, temos também o relato da história secular, que afirma categoricamente que Israel nunca foi um povo justo. Não foi Deus quem os abandonou. Eles, que como pessoas e como nação, o haviam abandonado há muito tempo, e agora estavam sofrendo as consequências que naturalmente ocorrem quando as leis primárias de Deus não são cumpridas. A cobiça pelo poder havia dividido o povo em duas nações. A degradação moral havia destruído o vínculo familiar. As festas e bebedeiras nos cultos às divindades pagãs haviam consumido as suas riquezas. A prostituição religiosa havia drenado a força e pervertido o caráter dos jovens. O país vivia em constante estado de guerra civil. Onde ricos oprimem pobres, logicamente não faltam aqueles que esperam ansiosamente a chegada de um grande mal. Gente que quer ver o circo pegar fogo. A vingança de quem não tem nada a perder é se empenhar para aqueles que têm algo a perder efetivamente percam. Ainda que sincera, a oração daquela senhora pode servir como questionamento da justiça de Deus? Não estou nem de longe querendo dizer que o povo sofrido é responsável por essa e por tantas outras tragédias. O que quero dizer é que este é um mal que poderia muito bem ser evitado, caso os nossos governantes cuidassem devidamente da segurança. Estão aí Nova Friburgo, Angra dos Reis e Teresópolis, que depois de anos absolutamente nada foi feito, e a população treme de medo com qualquer chuvinha.
Mesmo porque a oração daquela senhora contém um atenuante que tira de imediato o ímpeto das nossas perguntas iniciais. Por que Deus não vê? Por que Deus não faz? Por que Deus não atende? Na sua comovente oração, ela pede: Senhor, não permita que o rio inunde as nossas casas de novo. Ou seja, não foi a primeira vez que aquele rio ultrapassou o seu limite e provavelmente não será a última. Contrariando a hipótese de muitos ambientalistas que apontam uma natureza vingativa como causa do acontecido, o rio só fez aquilo que foi designado a fazer de tempos em tempos. Assim como as tragédias do povo judeu, a de Santa Catarina foi uma tragédia anunciada e com muita antecedência. Estava prevista e poderia ser evitada, assim como muitas que estão prestes a acontecer. Isso faz das palavras do salmista um salmo profético. São palavras de denúncia. O que existe de fato por trás de suas palavras é o sarcasmo diante dos apelos inconsequentes do seu povo. Não como se pensava anteriormente, ser este um salmo de reivindicações. Então o salmista não é o cara de pau que se pensava. Ele não está fazendo uma súplica, e sim uma sarcástica denúncia. A Bíblia é fantástica por causa disso. Muito antes da sociologia, da psicologia e da antropologia, ela já detectava que a raiz do problema não está no contexto imediato ou na percepção nata dos seus escritores. Ela vai fundo nas questões que normalmente são consideradas secundárias, para expor a realidade nas suas mais complexas causas e efeitos. Observem bem o que ele nos diz nos 8 primeiros versículos. Seus pais realmente contaram como Deus os abençoou no passado, como Deus lhes foi generoso, como Deus lhes propiciou vitórias sobre o impossível. Contaram a mais bela história jamais contada, de como eles foram libertos do Egito, que era a maior potência bélica conhecida, sem que nenhum desses tivesse que desembainhar uma única espada. Mas o que os seus pais não contaram foi o quanto isso lhe custou de renúncias, em negações, em perseveranças, em resistência a tentações de todas as ordens. Nunca disseram aos seus filhos que a graça de Deus é de graça, mas não é nada barata. Estou convencido de que este é um mal que acomete as gerações de cristãos que contemplam uma vida tranquila sem ter que passar por muitos tropeços e sobressaltos. Que vivem um cristianismo sem perseguições ou amordaças. Essa nova geração de cristãos está aprendendo de nós que os favores de Deus são consequências naturais, que Deus simplesmente abre as janelas dos céus e derrama incontáveis bênçãos sobre todo aquele que diz ser seu. Os cultos atuais são a prova cabal dessa realidade. Não se canta mais que somos miseráveis pecadores, carentes da graça. Agora somos adoradores. Ninguém é mais vaso de barro e nem tenda de pano. Agora somos ministros de louvor. Estamos criando uma geração contemplativa da glória de Deus exatamente igual à do salmista. Uma geração que, diante do infortúnio, não reconhece a sua pequenez e ainda tem a ousadia de questionar a soberania de Deus sem qualquer argumento válido. Uma geração que só enxerga os fins sem nunca ponderar os meios que foram necessários para obtê-los. Que não leva em conta quantos joelhos se dobraram diante da divina vontade, quantas línguas confessaram fidelidade diante das mais terríveis ameaças. Tudo isso está acontecendo porque nunca contamos aos nossos filhos as muitas vezes que vimos os nossos pais clamarem a Deus em prantos, o quanto eram copiosas as suas lágrimas e o tamanho das suas aflições enquanto semeavam, para que nós pudéssemos colher com alegria os feixes que estamos colhendo. O que essa geração tem a dizer ao outro lado da moeda? As pessoas que são constantemente assoladas por acontecimentos trágicos, como a senhora da reportagem. As pessoas que, apesar da sua fé, têm a vida marcada pela adversidade, sem que lhes aconteça absolutamente nada de bom ou lhes materialize qualquer esperança. Como estes jovens entenderão a providência de Deus tão inspiradamente cantada nos nossos hinos? Será que as mãos de Deus realmente dirigem o meu destino? O acaso para mim não haverá? Logicamente que não é pela ingênua expectativa cantada nas músicas gospel de que tudo acabará bem, porque nem tudo nessa vida acaba bem. Mas ainda assim, eu desafiaria aquele telejornal a fazer uma nova reportagem com aquela senhora e perguntá-la como ficou a sua fé depois dela ter perdido tudo novamente. Não vão fazê-lo porque significaria atestar que a sua fé hoje ainda é mais sólida, mais consistente
ainda mais esperançosa do que nunca. Mesmo que ela não tenha compreendido os porquês da tragédia, mesmo que ela ainda não tenha uma explicação minimamente aceitável, a singeleza da sua confiança na providência de Deus é algo que nem mesmo a resposta negativa à sua oração sincera e justa pôde sequer abalar. Para dirimir quaisquer dúvidas quanto à intenção e à inspiração desse salmo, o salmista o encerra dizendo: salva-nos, Senhor, não porque merecemos, não porque somos dignos, não pelo que fizemos, mas salva-nos, Senhor, por causa da tua benignidade, por causa do teu amor. Sabemos bem como esses insistentes pedidos são tão mal recebidos. Mas esta é a única forma viável de um canal independente se projetar na mídia digital. Se o vídeo lhe causou algum impacto, mesmo como um favor imerecido, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente o conteúdo, ative as notificações. E se não for pedir demais, compartilhe a mensagem com as pessoas do seu relacionamento. Obrigado por nos assistir até o final.